Dia 162, 1 Reis, capítulo 8, do versículo 1 ao 66. Então Salomão congregou os anciões de Israel, todos os chefes de tribos, os príncipes das famílias de Israel, diante de si em Jerusalém, para levarem a arca da aliança do Senhor à cidade de Davi, que é Sião, para o templo em Jerusalém. Todos os homens de Israel se congregaram juntos ao rei Salomão na ocasião da festa no mês de Etanim, que é o 7º mês. Quando todos os anciões de Israel chegaram, os sacerdotes pegaram a arca do Senhor e a levaram para cima, com a tenda do encontro e com os utensílios sagrados que nela havia. Os sacerdotes e os levitas é que levaram tudo isso para o templo. O rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se havia reunido diante dele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que de tão numerosos não se podiam contar. Os sacerdotes puseram a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, que é o Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca. Do alto, cobriam a arca com os seus cabos. Os cabos sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas no lugar santo, diante do Santo dos Santos. Porém, de fora não podiam ser vistos. E ali estão até o dia de hoje. Nada havia na arca a não ser as 2 tábuas de pedra que Moisés havia colocado ali em Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel. Ao saírem da terra do Egito, quando os sacerdotes saíram do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então Salomão disse: O Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Na verdade, edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Depois, o rei voltou o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, que se mantinha toda em pé. Salomão disse o seguinte: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente com Davi, meu pai, e pelo seu poder cumpriu o que prometeu, dizendo: Desde o dia em que tirei o meu povo, Israel, do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar um templo a fim de ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi Davi para governar o meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, havia proposto em seu coração edificar um templo ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai: Você fez bem quando resolveu em seu coração edificar um templo ao meu nome. Todavia, não será você quem edificará esse templo, e sim o seu filho. Descenderá de você, e ele edificará o meu nome. Assim o Senhor cumpriu a palavra que tinha dito, pois me levaria em lugar de Davi, meu pai, e me assentaria no trono de Israel, como o Senhor havia prometido. Edifiquei então o templo ao nome do Senhor, o Deus de Israel, e nele preparei um lugar para a arca, em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. Salomão se pôs diante do altar do Senhor na presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para os céus e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus nem debaixo da terra. Tu guardas a aliança e a misericórdia aos teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Cumpriste para com o teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste. Pessoalmente o disseste, pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, cumpra a tua promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando declaraste dizendo: Nunca lhe faltará sucessor diante de mim, que se assentará no trono de Israel, contanto que os seus filhos guardem o seu caminho, para que andem diante de mim como você andou. Agora também, ó Deus de Israel, que se cumpra a palavra que disseste a teu servo, o meu pai, Davi. Mas será que de fato Deus poderia habitar na terra? Eis que os céus e a terra e os céus dos céus não te podem conter, muito menos esse templo que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica ao Senhor. Meu Deus, ouvindo o clamor e a oração que hoje se faço diante de ti, que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esse templo, sobre esse lugar do qual disseste: O meu nome estará ali, para ouvirdes as orações que o teu servo possa fazer nesse lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e de todo o povo de Israel quando orarem nesse lugar. Ouve no céu o lugar da tua habitação. Ouve e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier jurar diante do teu altar nesse templo,
Ouve tu nos céus, age e julga os teus servos, condenando o ímpio, fazendo com que pague pelos seus atos e justificando o justo, para lhe retribuíres segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for derrotado por inimigo e se converter a ti, confessar ao seu nome, orar e suplicar ao Senhor nesse lugar, ouves tu nos céus, perdoa o pecado do teu povo e faze voltar a terra que deste aos seus pais. Quando o céu se fechar e não houver chuva por o tempo que pecaram contra ti, e ele orar nesse lugar, confessar o teu nome e se converter dos seus pecados, depois de haveres castigado, ouve tu nos céus, perdoa o pecado dos teus servos e do povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que devem andar. Envia chuva sobre a terra que deste como herança ao teu povo. Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos ou larvas, quando os inimigos cercarem as cidades do país, ou houver alguma praga ou doença, toda adoração ou súplica que qualquer homem ou que todo o seu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a ferida do seu coração e estendendo as mãos na direção desse templo, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo os seus caminhos, visto que conheces o coração, pois tu, só tu, és o conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias e possam viver na terra que desse aos nossos pais. Também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de uma terra distante por amor ao teu nome, porque ouviram do teu grande nome e da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar voltando para esse templo, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que esse estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra reconheçam o teu nome, para que te temam como o teu povo de Israel, e para saberem que esse templo que eu edifiquei é chamado pelo teu nome. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, pelo caminho por onde os enviares, e orarem ao Senhor, voltando-se para essa cidade que tu conheceste, e para esse templo que foi edificado ao teu nome, ouve tu nos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhe justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos dos inimigos, a fim de que levem cativos à terra inimiga, longe ou perto daqui, e se na terra onde forem levados cativos caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos, procedemos mal e cometemos iniquidade contra o Senhor. E se eles se converterem de todo o seu coração e de toda a sua alma na terra dos seus inimigos, que os levaram cativos, e orarem a ti voltados para essa terra, que desce aos seus pais, para a cidade que o Senhor escolheu, para que o templo que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faze-lhe justiça. Perdoa o teu povo, que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti, e move a tua compaixão os que levaram cativos, para que se compadeçam deles, porque é o teu povo e a tua herança, que tirasse da terra do Egito, do meio da fornalha de ferro, para que os teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo de Israel, a fim de que os ouvires em tudo que clamarem a ti. Pois tu, ó Senhor, os separaste dentre todos os povos da terra, para serem tua herança, como falasse por meio do teu servo Moisés, quando tirasse esse povo do Egito, os nossos pais. Quando Salomão acabou de fazer ao Senhor toda a oração e súplica, ele se levantou de diante do altar do Senhor, onde tinha se ajoelhado com as mãos estendidas para os céus. Ele se pôs em pé e abençoou toda a congregação de Israel em voz alta, dizendo: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao povo de Israel, segundo tudo o que havia prometido. Nenhuma só palavra falhou de todas as boas promessas que fez por meio de Moisés, seu servo. Que o Senhor, nosso Deus, seja conosco, assim como esteve com os nossos pais. Que ele não nos deixe nem nos abandone, que ele faça com que os nossos corações se inclinem para ele, a fim de que andemos em todos os seus caminhos e guardemos os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, que ordenou aos nossos pais.
Que essas minhas palavras com que supliquei diante do Senhor estejam presentes diante do Senhor nosso Deus de dia e de noite, para que ele faça justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia exigir, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e não há outro. Que o coração de vocês seja fiel para com o Senhor nosso Deus, para que andarem então segundo os seus estatutos e guardarem os seus mandamentos, como vocês estão fazendo no dia de hoje. Então o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios ao Senhor. Salomão ofereceu em sacrifício pacífico ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel congregaram à casa do Senhor. No mesmo dia o rei consagrou o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, pois ali ofereceu os holocaustos e as ofertas com gordura dos sacrifícios pacíficos. Ele fez isso porque o altar de bronze que estava diante do Senhor era muito pequeno para que nele cabessem todos os holocaustos, as ofertas de cereais e as gorduras dos sacrifícios pacíficos. Nesse tempo, Salomão celebrou a festa e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito, diante do Senhor nosso Deus, celebraram durante 7 dias, além dos primeiros 7. A saber, 14 dias então. No 8º dia da festa, Salomão despediu o povo e eles abençoaram o rei. Então voltaram para suas tendas alegres e de coração contente por causa de todo o bem que o Senhor tinha feito a Davi, o seu servo, e a todo Israel, seu povo. Atos capítulo 7, versículo 51. Até o capítulo 8, versículo 13. Homens teimosos, incircuncisos de coração e ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por mistério de anjos e não guardaram. Ao ouvirem isso, ficaram com o coração cheio de raiva, rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e então disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele, expulsando-o da cidade, então apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condene por causa desse pecado. E depois que ele disse isso, ele morreu. E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início, então, uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por causa dele. Saulo, porém, queria destruir toda a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Felipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Felipe dizia. Ouvindo-as, então, e vendo todos os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos gritavam em alta voz e saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante e todos lhe davam ouvidos, do menor até o maior, dizendo: Esse homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Davam atenção a ele porque durante muito tempo os que haviam impressionado com as suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Felipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome do Senhor Jesus Cristo, iam sendo então batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, tendo sido batizado. Acompanhava Felipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes maravilhas que eram praticados. Salmos, capítulo 129, do versículo 1 até o versículo 8.
Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, mas não prevaleceram contra mim. Os lavradores passaram arado nas minhas costas e abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que odeiam Sião. Sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, que não enche a mão do ceifeiro, nem os braços daquele que ata os feixes. E também os que passam, não digam, a bênção do Senhor seja com vocês, nem os abençoamos em nome do Senhor. Provérbios capítulo 17, versículo 1. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa cheia de carnes e brigas.